para que vocês não cansem nem desanimem, porque Ele é a nossa maior referência. Deus está nos tratando, Deus está nos purificando, Deus está nos desenvolvendo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Repartir deste sábado, segunda semana de maio. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando, meditando, discernindo a vontade de Deus da nossa vida, né? O que o Senhor tem mesmo para compartilhar conosco? O que o Senhor, quais palavras o Senhor tem nos para essa manhã, para nos direcionar, né? Estamos aí no mês de maio, que é o tema desse mês de maio é Raquel, a renúncia da noiva, preparada para interceder pelo que não vai desfrutar, né? Se você olhar ali para a história de Raquel, né? Ela casa com Jacó e tal, né? Tem outra esposa também que é chamada Lia, né? Só que há um evento no meio dessa história toda, né? Que Raquel ela veio a morrer, né? E é aqui que a gente contextualiza as histórias aqui, que é nos aprofundar naquilo que o Senhor tem para falar para nós, né? Ali em Gênesis 35 vai tratar mesmo, né? Que ó, eles partiram de Betel e quando ainda estava a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto, teve complicações, e em meio às complicações do parto, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você está tendo outro menino, né? No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. O pai, porém, deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Olha que interessante, né? Ela, antes ali, ela vai ter o seu segundo filho. O primeiro filho que ela teve foi José. E nesse segundo filho que ela vai ter, ela entra para trabalho de parto, com muitas dores, muito sofrimento. E ela vai vir a óbito, mas antes de ela morrer, ela vai declarar, né, o nome do seu filho. Ela era muito comum, né, você dar o nome do filho baseado naquilo que você estava vivenciando, né, baseado nas circunstâncias a qual você estava vivenciando, se boa ou ruim, né. Então você abençoava se era algo bom que estava acontecendo com você. Se você sentia que Deus estava te abençoando, você falava algo positivo. O nome da criança seria positivo. Mas você estava sofrendo de alguma maneira, o nome do filho da criança seria algo nesse sentido também. E aqui ela exclama Benoni, que significa filho da minha aflição, né? Então, porque ela estava sofrendo muito aqui, a ponto de morrer, né? Ela quer marcar então esse descendente, esse filho, com o nome Benoni. Vem então Jacó e reverte esse nome para Benjamim. E Benjamim vai significar que é o filho da minha mão direita, né? E é interessante como Deus trata essas situações, né? Como existe aqui um mistério que a gente precisa interpretar, discernir, e não só passar pelo texto assim de uma maneira rápida, né? Lá atrás também, por exemplo, ali em Miqueias 4:8, né? Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da filha de Sião, o antigo domínio será restaurado a você, a realeza voltará para a filha de Jerusalém. Miqueias também 5:2, mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distantes, em tempos antigos, né? Olha que interessante, né? Essa palavra, ela fala também sobre Belém, né? Aí um outro texto aqui interessante, Hebreus 12, 2, 3, vai dizer que tem os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem.
né? Lucas 14:33 vai dizer: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E aqui que eu queria trazer para nós o que talvez, provavelmente Deus está tratando ali em Raquel. Porque ela está falando sobre Benoni, filho da minha aflição, então quer dizer que ela entra num grande sofrimento para gerar um filho. Filhos nesse contexto aqui é algo que se quer muito, é uma bênção de Deus, é um sonho, né? Então alguém, Raquel estava disputando ali com a sua irmã Lia, de alguma maneira, quem teria mais filhos. Lia tem muitos mais filhos do que Raquel, Raquel só tem 2 filhos. E então ela intercede ali para Jacó, para dar filhos a ela. O contexto ele é bem interessante. E quando chega nesse episódio, ela vai ter sim o segundo filho, ela quer tanto isso, mas ela acaba morrendo no meio de muita aflição. E isso aponta para um tipo de sofrimento, né? Isso aponta para um tipo de renúncia que se é feita com base em muito sofrimento. Nós lembramos o nosso Senhor Jesus que veio a este mundo, ele não só viveu uma vida, mas ele viveu uma vida a sofrer em muitas angústias e sofrimento para se tornar o consumador da nossa fé, né? A Bíblia diz isso em algum lugar, que diz que ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Então, o sofrimento ele é um meio para o qual eu vou adquirir um resultado, e esse resultado precisa ser uma renúncia diante do Senhor, né? Jesus ele se entrega como uma oferta, mas a Bíblia vai dizer que é uma oferta com cheiro agradável. Isso quer dizer que ele teve uma vida plena, ele teve uma vida purificada, ele teve uma vida diante de Deus, com a consciência limpa, né? Então, nós vivemos dentro de um mundo onde o pecado, existe um convite do mundo para que nós vivamos em pecado, alheios a Deus, mas porque nós agora seguimos a Cristo, nós temos um fardo a carregar, nós temos uma cruz a carregar. Então, quando nós vemos mesmo na história Jesus carregando uma cruz, ele está carregando o fardo da humanidade, uma natureza caída, pecaminosa, ele está representando essa nossa natureza que está enferma. Então ele está dizendo que nós precisamos carregar essa nossa natureza até a cruz, né? Diante dele, para que tudo isso seja revertido. Então não há caminhada cristã, não há caminhada com Deus sem níveis profundos de sofrimento. E às vezes a gente ignora isso como uma didática de Deus, mas Deus inclui o sofrimento como uma pedagogia, uma didática para nos elevar, para nos desenvolver, né? Desenvolver a nossa salvação. Então é por isso que esses textos aqui que a gente declarou, eles fazem sentido, né? Sobre que Jesus foi o consumador da nossa fé, e ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha, aí ele se assentou à direita do trono de Deus. Está falando sobre ele adquiriu essa autoridade, ele reivindicou para si esse lugar de sentar no trono, mas não foi sem sofrimento, mas a partir mesmo desse lugar onde ele teria que suportar muitas coisas, muitas situações, né? E vai dizer assim, para que vocês não cansem nem desanimem, porque ele é a nossa maior referência, né? Se Jesus suportou tudo isso, se Jesus sofreu, e aqui é um convite para a gente relembrar do sofrimento de Cristo, para a gente relembrar do que ele passou para que nós pudéssemos ser salvos, é nesse lugar que nós agora podemos nos reanimar, né? Ou nos fortalecer, porque quando a gente olha
para o sofrimento de uma maneira equivocada, como se Deus estivesse nos punindo, ou se Deus estivesse nos amaldiçoando, ou Deus tivesse nos abandonado. Pelo contrário, Deus está nos tratando, Deus está nos purificando, Deus está nos desenvolvendo, mas nós conseguimos essa consciência a partir do Filho. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, como então Ele pouparia a nós também nessa jornada, né? Então, a jornada cristã, ela é uma jornada cheia de desafios, cheios de dinâmicas de superação, mas nós não encontramos isso essa dinâmica em Deus pelo nosso próprio entendimento, pelos olhos humanos, né? Nós enxergamos agora naquilo que era ruim, naquilo que estava perdido, nós enxergamos coisas que nos elevam agora, né? Que nos fortalece, que nos desenvolve. Esse é um mistério que nós precisamos cultivar na nossa vida. Em Cristo nós estamos adquirindo antídotos para a restauração de todas as coisas na nossa vida. Amém? Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Então, uma vida de renúncia, isto é Raquel. Raquel é o sacrifício, né? A palavra Raquel é a palavra ovelha, né? E vai apontar diretamente para esse testemunho de Jesus. Jesus é uma ovelha, Jesus é um sacrifício, assim como nós também somos ovelha, e portanto nós também seremos um tipo de sacrifício. Romanos capítulo 12 também vai dizer assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que entregue os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Está falando de uma oferta, de uma vida de renúncia, de arrependimento. Muitas vezes essa palavra, né, arrependimento, ela nos soa um pouco estranha, por isso nós queremos nos distanciar. Parece um tipo de remorso e tristeza, mas Deus requer de nós um arrependimento genuíno que envolve uma tristeza segundo Deus. Existe uma tristeza segundo o mundo, que é uma tristeza de destruição, mas Deus está nos restaurando, e essa tristeza segundo Deus é uma tristeza espiritual que nos reposiciona diante dele, que nos purifica. Consciência purificada, confissão de pecados, nós precisamos, ao invés de nos blindarmos diante de todas as situações, Deus nos vê nu. E diante de Deus não há como a gente se esconder, né? Como diz em Gênesis ali, como o ser humano, o homem e a mulher pegou folhas de figueira para se esconder, para tapar as suas vergonhas. Agora, diante de Deus, a partir de Cristo Jesus, nós temos reconciliação, nós temos garantia de que Ele nos perdoa. Logo agora nós nos abrimos ao invés de nos esconder, nós somos vulneráveis a Deus e confessamos que de fato fizemos isso e aquilo, temos essa situação na nossa vida que nós estamos com dificuldade, e rogamos a Deus e pedimos para que Ele nos ajude, nos fortaleça, nos dê direção, nos dê caminho, e assim Deus vai nos abençoar, Deus vai nos consolar e vai nos dar estratégia. O Espírito de Deus está conosco, amém? Essa é a dinâmica que Deus quer de nós, né? E você vê que Raquel é esse símbolo, né? O tema dessa semana é a mãe que completa o rebanho de Israel, né? Você vê ali, por exemplo, Gênesis 29, 6, vai dizer assim, ó, ele vai bem? Eles responderam, sim, vai bem. Veja, ali vem Raquel, a filha dele, com as ovelhas. Olha que interessante. Gênesis 31. Quando Raquel viu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou eu morrerei. Né? O primeiro versículo aqui fala assim, a filha dele
Aí vem a filha dele com as ovelhas, ou aí vem a filha dele com o rebanho, né? Por isso que é aquela que completa o rebanho, aquela que fecha essa contagem, né? Raquel é o símbolo também de uma mãe, né? De uma mãe que gera muitos filhos, né? Por isso que ela está em dores de parto, né? Gênesis 35:16 vai dizer: eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações, né? A gente já leu esse texto. Mas olha, Ruth 4:11 vai dizer: os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas. Que o Senhor faça essa mulher que vai entrar na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Que hoje que você seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Então aqui eles desejam que Ruth seja como Lia e Raquel, que tiveram filhos e que foram prósperas e formaram as tribos de Israel. Muito interessante. Jeremias 31 vai dizer, 15:17 vai dizer: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o choro e as lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Os seus filhos voltarão para a sua pátria. Então, olha o que Deus está tratando mesmo aqui nesses textos, né? Como Deus está falando aqui, contém o choro e as lágrimas, pois seu sofrimento será recompensado. E nós podemos agora aplicar isso a nós que somos ovelhas do Senhor. E ainda que vivamos muitos sofrimentos e muitas aflições, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, porque nós estamos numa luta constante contra o pecado. Muitas vezes a gente acha que o inimigo, né, das nossas almas, na verdade é um inimigo externo, mas ele só tem poder conosco, ele só tem parte conosco se de fato nós cedermos aos pecados, né? Nós nos afastarmos de Deus de modo genuíno, né? Nós nos distanciarmos, a nossa fé vai enfraquecendo. Então o sofrimento ele não é sobre nos distanciar ou que Deus está distante de nós, mas como que Deus quer mesmo nos recompensar? Como Deus quer que a gente mesmo imite ao seu próprio filho, né? Está apontando para o seu próprio filho aqui. Raquel, ovelha, está apontando para o testemunho do filho, né? E ela gera 2 filhos, José e Benjamim. José significa Deus acrescentará, né? Tá falando, José fala de dependência, de provisão, de Deus estar conosco, de Deus estar nos nutrindo, de Deus estar nos suprindo das nossas jornadas, né? José é aquele que foi colocado na cadeia, que estava na casa de Potifar, foi jogado num buraco, né, num poço, mas Deus estava com ele, provendo todas as coisas. José tinha uma marca de dependência muito forte diante de Deus. Ele dependia de Deus e nada ele tinha senão a Deus, né? Benjamim, que é o segundo filho de Raquel, significa filho da mão direita, vai falar sobre aquele que recebe a bênção, a autoridade, é aquele que continua a linhagem, né? Então, nesse contexto, quando o pai ele liberava as bênçãos para o filho, deveria ser o filho primogênito, mas ele colocava a sua mão direita. E sempre na história ele está colocando sobre o segundo filho, a mão direita sobre o segundo filho, né? Até na história aqui de José, dos filhos de José, de Efraim e Manassés, Jacó, né, Israel, ele coloca a sua mão direita sobre
Efraim, mas Manassés era o primogênito, né? E, e ali há aquele contexto, e sempre parece que é o segundo que é abençoado, porque o primeiro, o primogênito, a primícia que é Jesus, ele foi sacrificado. Então, se Jesus é aquele que foi sacrificado, é aquele que foi ofertado para pagamento dos meus pecados, agora eu recebo dele, a partir disto, bênçãos e bênçãos. E é baseado nessas bênçãos que já recebi que posso suportar qualquer sofrimento. Porque o Espírito de Deus está sobre nós. Amém? Então, isso aqui é muito interessante. Então, para que Benjamim seja mesmo abençoado, existe um processo que é chamado Benoni. Ok? Existe uma aflição que nós precisamos suportar. Existe uma dificuldade que nós precisamos suportar, mas não a partir de nós mesmos, mas diante de Deus. Não é sobre arcar com as consequências de todas as coisas, mas pedir sabedoria a Deus, orientação, sustentação, fôlego. Sem isso nós não conseguiremos prosseguir, né? Os dois filhos ali de José é chamado Efraim, porque significa frutífero, né? Duplo fruto, né? Então nós vamos gerar frutos se nós permanecermos no Senhor. Manassés é aquele que me faz esquecer, né? Deixa para trás. Então há uma cura. Há uma cura. Se nós passarmos o sofrimento de uma maneira equivocada, errada, nós seremos bloquearemos, nós seremos feridos de uma maneira que tão pouco poderemos se recuperar talvez disso, porque culparemos alguém, culparemos a Deus, culparemos os outros, né? Mas Deus está nos colocando diante desse testemunho que é o seu próprio filho e a partir disso nós podemos perdoar, nós podemos esquecer daqueles que nos feriram, né? Superar os nossos sofrimentos. Isso é muito importante. Amém? Então que o Senhor te dê graça nesses dias de sofrimento, de angústia, se você está passando, e você possa mesmo elevar os seus pensamentos a Deus e, junto com o Espírito de Deus, pedir essa orientação a Deus. Pedir esse escape. E o próprio Espírito de Deus vai te ensinar a superar todas as coisas, né? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa tarde, por essa manhã. Que o Senhor mesmo nos dê graça, Deus, para superar os nossos sofrimentos, baseado no testemunho do seu próprio Filho, que veio e sofreu todas as coisas por nós mesmos, mas ele foi a primícia, Senhor Jesus, para que o Senhor pudesse nos abençoar, nos reconciliar com o Senhor, e nós somos abençoados. E porque somos abençoados, nós podemos gerar esse fruto, muitos frutos para o Senhor. E o Senhor é glorificado na nossa vida. Obrigado, Jesus. Não nos deixe cair em tentação, em discórdia, com situações da nossa vida, mas venhamos redimir todas as coisas, purificar todas as coisas, reverter todas as coisas, e sejamos mesmo curados em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, tamo junto sempre, até a próxima. Aleluia, Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por esse dia, nós te engrandecemos, nós te invocamos, Senhor Jesus, porque nós podemos te acessar, Senhor. Eu te louvo nesse dia porque mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu reconheço que assim como a tua palavra diz, Senhor Jesus, um dia para nós é como 1000 para o Senhor, 1000 para nós é como um para o Senhor. As contagens são diferentes, mas nesse dia eu oro para que o Senhor nos alinhe à tua vontade, nos alinhe ao teu querer, Senhor. Nos faz submissos, completamente dependentes da tua vontade, completamente dependentes do teu querer, Senhor. Nós te invocamos nesse dia, nessa unidade, nesse mesmo corpo, nesse mesmo Espírito, porque muitos são as variedades de dons, mas o mesmo Espírito é o que age em todos. Nesse dia eu oro, Senhor, rendendo graças ao Senhor, reconhecendo que
O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Reconhecendo que certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e nós habitaremos na casa do Senhor enquanto nós vivermos, Senhor. Eu te louvo porque nós somos um espírito, Senhor, e o Senhor habita no nosso espírito. Eu te louvo porque dentro de nós, no nosso interior, há essa conexão eterna, há essa conexão mútua, Senhor. Há essa reciprocidade, Senhor Jesus, porque nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós recebemos do Senhor esse amor e o Espírito Santo é quem derrama nos nossos corações o amor de Deus. Então, graças, Senhor Jesus, eu te dou. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor amou o mundo e por isso entregou o teu Filho, para que o mundo fosse salvo por ele, Senhor. Eu te louvo porque Jesus de fato é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Eu te louvo porque o Espírito Santo habita dentro de nós e nós somos a casa de Deus, nós fazemos esse lugar de lar para Deus, porque o Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas, porque de fato o céu, Senhor, é onde o Senhor está e a terra é o teu estrado. Mas o espírito do homem é onde tem essa conexão, é onde tem essa adoção, onde tem essa filiação. Nós somos adotados pelo Senhor, fomos enxertados na família de Deus. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Graças eu te dou, Senhor, porque nós nascemos de novo. Nós nascemos da água, nós nascemos do Espírito. Nós somos de fato enxertados nessa videira verdadeira que é Cristo Jesus. Somos os ramos e o Senhor é a videira. O Pai é o agricultor e nós desejamos que o Senhor nos limpe. À medida que a gente gera fruto, nos limpa, Senhor, para nós darmos mais fruto ainda. Porque o que glorifica ao Pai, Senhor, é gerarmos fruto. Senhor Jesus, nos ajuda a obedecer a Tua palavra, nos ajuda a obedecer os Teus mandamentos. Ajuda-nos a cada dia a guardar as Tuas palavras no nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz fiéis ao Senhor, porque de fato fiel e verdadeiro é o Seu nome. E à medida que nós oramos ao Senhor, à medida que nós Te contatamos, à medida que nós Te buscamos, à medida que nós Te contemplamos, a Tua glória reflete em nós, Senhor. Porque nós fomos e somos criaturas, Senhor, criados, feitos à Tua imagem, conforme a Tua semelhança. Há em nós o Teu DNA, há em nós a Tua essência, há em nós a Tua porção, Senhor. E nós Te louvamos por tão doce porção, Te louvamos por tão graciosa porção, Te louvamos por tão linda e alegre porção, Senhor. Graças eu Te dou. Nos faz a cada dia crescer em ações de graças, rendendo graças ao Senhor em todo o tempo, Senhor. Nesse dia, Senhor, juntamente com os meus irmãos, com aqueles que ouvem essa oração, com aqueles que se conectam com esse Espírito, Senhor, nós declaramos que o Senhor é o nosso amor, declaramos que Tu és o nosso amado, declaramos que nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Declaramos que Tu és a nossa força, Senhor, como Salmos 18 declara, eu Te amo, ó Senhor, força minha. Então, Senhor, nos ajuda a Te amar, nos ajuda a nos meter ao Senhor, nos ajuda a reconhecer o Teu senhorio, a Tua soberania, a forma como o Senhor arquiteta e orquestra todas as coisas de forma tão soberana e perfeita, Senhor, nos faz submissos ao Senhor, nos faz submetidos ao Senhor, voluntariamente carregando essa cruz, porque nós desejamos ir após o Senhor. Portanto, nos ajuda, Senhor, a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz dia após dia e seguir ao Senhor. Nós não queremos amar, Senhor, nos ajuda a não amar mais pai, mãe, filho, irmão, qualquer pessoa, além do Senhor. Nos faz ter pelo Senhor o amor principal. Nos faz ter pelo Senhor o primeiro amor. Preserve em nós o primeiro amor, Senhor. Preserve em nosso coração lugar de primazia. Preserve dentro de nós o nosso inteiro lugar de primazia. Senhor, Tu és a razão da nossa existência. Define a nossa vida por quem Tu és. Define a nossa vida pela Tua palavra, Senhor, porque o Senhor é a luz dos homens e nós somos iluminados pelo Senhor. Na Tua luz nós vemos a luz, na Tua luz nós somos iluminados.
Gera em nós essa identidade, gera em nós esse senso de pertencimento, Senhor. Nós pertencemos a Ti, nós não pertencemos a nós mesmos, porque nós somos comprados por alto preço. O Senhor nos comprou com preço de sangue. O Senhor verteu o Teu sangue naquela cruz e perdoou todos os nossos pecados. O Senhor carregou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e por isso nós pertencemos ao Senhor. O Senhor nos tomou, nos comprou para Si. Por meio do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor nos comprou para Si. Nós te amamos, Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, nós te amamos. Toma-nos por completo, toma-nos por inteiro, Senhor. Nos faz submissos ao Senhor a cada dia. Resplandece em nós a Tua luz, resplandece em nós o Teu brilho, resplandece em nós, Senhor, aquilo que é a Tua essência, o Teu caráter. Molda em nós o Teu caráter, nos forja de dentro para fora, nos limpa para sermos mais frutíferos ainda. Nos faz submissos ao Teu limpar, nos faz submissos à Tua correção, nos faz submissos à Tua disciplina, Senhor. Em nome de Jesus, alinha os nossos corações diante de Ti a cada dia. Nos molda, nós somos esse vaso de barro, Senhor, e o Senhor é o olheiro, então nos molda para cumprimento da Tua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Conhecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o Teu propósito. Então nos faz te amar a cada dia, Senhor, e vivermos conforme a Tua vontade, conforme o Teu propósito, conforme a Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois
pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte